Como é que estão o domingo de vocês, turminha? Tive uma pergunta bem complexa no direct e vou tentar responder de uma forma da psicanálise, né? Depois da psicanálise holística. Foi uma pergunta bem ampla. Ela fala, pergunta qual que é a origem das angústias, né? E o porquê do sofrimento, né? Se somos, né, seres, né? Que as escrituras dizem que somos seres, né, divinos, filhos de Deus, por que temos sofrimento? Complexo e amplo, porque pode ser dadas vários caminhos para se responder isso. Mas eu vou usar aqui um pouquinho do... Jung falava que quando as fontes das nossas angústias é quando nós temos o nosso self dividido, né? Quando a gente tem ali a divisão, né, bem resolvida, e a gente não consegue ser como um indivíduo completo. E quando a gente fragmenta o nosso eu, a gente dá angústia e a gente começa a projetar isso nos outros, né? Então nessa angústia, né, que a gente não tem ali o nosso centro, a gente não consegue se encaixar, então a gente começa a projetar isso no outro. Então a gente começa também a separar os demais, né? É o nós contra eles, né? Então a gente tem ali essa angústia e a gente projeta nos outros. Então a gente começa a divisão, a gente começa a colocar a nossa verdade, né, como principal, que a gente começa, sem querer, começa a ser, né, a virtude, né, são os guardiões da virtude. Então o meu jeito é certo, então fulano conhece isso, eu começo a projetar, eu tenho a parte, a sombra, né, nossa, que de Deepak Chopra fala muito, né, às vezes eu tenho isso, como eu projeto sempre nos outros que eu tenho ali mal resolvido dentro de mim. Então, cuidado quando é o ponto 1, ou isso, disso, daquilo outro, eu vejo sempre a parte complicada, é porque eu tenho essa parte complicada em mim. E isso é a origem das angústias, né? E não é novo, né? Vindo para uma abordagem, até que se fala, já que se perguntou das escrituras, lá em João, quando Jesus falou, né, eu e o Pai somos um, né, porque somos únicos, né? Ele falou assim, de querer ser o maior, há de servir a todos. Por quê? Porque eu preciso dos outros, a gente tem um senso coletivo, né, e não de divisão. E quando fala, e aí o pessoal falou, né, sofremos porque o mundo é complicado. Na verdade, eu sou complicado e eu coloco a minha complicação como verdade e projeto a minha complicação nos outros, tendo o espelho do retorno da complicação dos outros. Então tudo que você vê ali, pessoal, que é isso, que é aquilo, fulano é isso, né, o nós contra eles, fulano é isso, é tudo que você tem ali mal resolvido, que reverbera isso em você, mas eu escondo isso e projetando isso nos outros. Então aí tá uma das vias de responder aí o porquê das angústias e o porquê dos sofrimentos e porquê. Quando a gente tiver isso único, estiver bem centrado, a gente começa a resolver isso, ok?